Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Estudo sugere que Zika também provoque danos cerebrais em adultos. Inflação médica deixa os planos de saúde ainda mais caros. O reajuste supera até o IPCA. Construtora incentiva estudo dentro de canteiro de obras. E ainda... Atenção, mulher, porque hoje o nosso tema é especialmente dirigido a você. Aliás, ao homem também. Ninguém pode ser agressivo, ninguém pode bater em ninguém, mas sobretudo em relação à mulher. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, aponta que 79% dos consumidores não sabem exatamente o que é estar endividado. A pesquisa mostra que 37,5% dos consumidores se dizem endividados no momento. No entanto, quase a metade destes não sabe ao certo o que é estar nesta situação. O levantamento também revela que para pouco mais de 46% dos entrevistados, estar endividado significa ter contas atrasadas. Além disso, 3 em cada 10 acham que, se tem o nome registrado em entidades de proteção ao crédito, estão endividados. Apenas 20% dos brasileiros sabe o que realmente é uma pessoa endividada, ou seja, aquele que possui parcelas a vencer, seja de compras ou de empréstimos. A pesquisa também mostrou que, ao longo de 2015, cerca de 53% dos entrevistados admitem que atrasaram pelo menos uma conta, número 12% maior do que o registrado no mesmo período de 2014. O cartão de crédito fica no topo do ranking das contas deixadas para depois. Em seguida, aparecem as contas de luz, seguidas pelas de TV por assinatura e de telefonia. Além disso, se forem considerados só os entrevistados, cerca de 7 em cada 10 tiveram o nome incluído em algum serviço de proteção ao crédito nos últimos 12 meses. No entanto, deste grupo, mais de 32% já limparam o nome. O levantamento do SPC mostrou que 9 em cada 10 brasileiros que já tiveram o nome sujo mudaram a forma de lidar com o dinheiro. No topo da lista de novas atitudes está o controle de gastos mais rígido. Outras medidas mencionadas para manter o nome limpo foram pensar mais antes de comprar e ainda evitar o uso do cartão de crédito. O consumidor brasileiro já está cansado de ouvir falar de tantos aumentos, não é mesmo? Mas, infelizmente, foi decretado mais uma continha que vai pesar no bolso: o plano de saúde. O reajuste foi tanto que chegou a superar o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e pode superar os 20%. Chegamos ao nível que não mais nos surpreendemos quando ouvimos falar de aumento. Não ficamos surpresos, mas nosso bolso sente que é uma beleza. Mas desta vez, um serviço de extrema necessidade para o brasileiro, o plano de saúde, foi atingido pela chamada inflação médica, ou seja, agora está bem mais caro. O aumento foi tão grande que chegou a superar o IPCA. Estudo encomendado pela Confederação Nacional de Saúde aponta que a inflação médica chegará a pelo menos 20%. Aumento influenciado pela alta do dólar, já que boa parte dos medicamentos, insumos e equipamentos são comprados em moeda estrangeira. Aqui no Vale do Paraíba, a realidade não é diferente. O diretor de um plano de saúde que atende Pindamonhangaba confirma o aumento. Diante da crise do dólar, com o aumento expressivo que nós tivemos nos últimos tempos, a maioria dos nossos medicamentos são importados e nossos insumos são importados, órteses, próteses, equipamentos. Com isso, refletiu demais no aumento do custo médico hospitalar. Ele acrescenta que fatores como a longevidade também influenciam no aumento do plano de saúde. Outro fator desencadeante para o aumento de custo é o aumento da longevidade.
Isso é, quanto mais nós vivemos, mais nós vamos usar os recursos de saúde e mais custoso fica o sistema de saúde. Mas quando o assunto é a saúde do povo, esse reajuste representa uma grande preocupação. Vamos a um exemplo. Um plano básico que subiu lá para os 20%, de R$ 290,13, passa agora a custar R$ 348,16. Quase R$ 100 a mais. Isso para uma cobertura básica. Já um plano completo, vejamos, de R$ 609,27 passa para R$ 730. Mas qual o parâmetro utilizado para definir o aumento? O advogado Marcos Ed Wagner explica. As operadoras de plano de saúde, né, elas fazem uma verificação dos gastos que elas tiveram. Então, de acordo com esses gastos que elas tiveram, por exemplo, em 2015, e de acordo com o que foi arrecadado, elas fazem um planejamento. Olha, teremos para manter a cobertura desses planos um aumento X, tipo de 25%, e repassa esse aumento para os seus clientes. Além do aumento estabelecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde, existem algumas operadoras de saúde que aplicam um aumento ainda maior. Nesses casos, segundo o advogado, elas precisam justificar o reajuste. Agora, se for a própria seguradora, operadora do plano de saúde, ela teria que demonstrar por A mais B como é que ela chegou naquele índice. Como explica o Dr. Schmidt. Infelizmente, hoje nós estamos engessados, nós não temos como fazer cartela mais plano mais em conta, porque o nosso plano tem que conter um mínimo, e esse mínimo já está dentro desse custo. Então, os aumentos não são feitos aleatoriamente, é feita toda uma base de cálculo, todo um cálculo atuarial, por empresas especializadas, em que se determina o custo de uma assistência médica. Não havendo aquela demonstração... Sim, porque a prestação do serviço de saúde é uma prestação que está acampada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor engloba a relação operadora-paciente. Toda prestação de serviço, todo produto que é vendido, o código diz assim, você tem que deixar bem claro a informação para o consumidor. Então, não basta apenas informar que haverá um aumento de X. Tem que demonstrar, através desse cálculo notarial, como se chegou ao valor desse X. Caso o usuário do plano de saúde se sinta lesado, deve procurar a Justiça para cobrar esclarecimentos acerca do aumento. Sendo comprovado o valor indevido, pode-se exigir o montante pago e corrigido. E a situação do vírus da Zika pode ser pior do que parece. Especialistas acreditam que os danos do Zika vírus em bebês sejam maiores do que se sabe até agora. Um novo estudo feito por pesquisadores do Rio de Janeiro suspeita que o Zika também provoque problemas cerebrais em adultos. E por todas essas complicações, os cientistas estão sugerindo até a mudança de nome para a Síndrome da Zika congênita. O projeto, que é uma parceria do Instituto IDOR e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, procura entender os casos de encefalite e encefalomielite, que são inflamações no cérebro e na medula espinhal. A investigação, que começou após o sequenciamento do genoma do Zika, quer verificar se há alguma relação com o vírus da encefalite japonesa, transmitida pelo mosquito Culex, e que causa inflamação no cérebro. O estudo do genoma do Zika revelou proximidade com a outra doença. Nos bebês, os danos também podem ser maiores do que se sabia até o momento. Pesquisadores e médicos baianos confirmaram que, ainda que gestantes não tenham sintomas da doença, os bebês podem ser infectados. A descoberta ocorreu em Salvador após a morte de um feto na 32ª semana de gestação. Além das complicações do sistema nervoso, consideradas graves, outros problemas afetaram o bebê, como deformação dos membros e inchaços nas cavidades do corpo. Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a ausência de sintomas do vírus Zika da mãe. O artigo científico explica que ela pode ter sido exposta ao vírus, mas não desenvolveu nenhum sintoma, apesar do feto ter adquirido complicações graves.
Por estas diversas complicações causadas pelo vírus, os especialistas sugerem que a nomenclatura mude para Síndrome da Zika congênita. Na semana passada, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, destacou que o atual surto de Zika vírus é uma ameaça muito maior do que outras epidemias nos últimos anos, como as de ebola e da gripe H1N1, devido ao número de países onde o principal transmissor da infecção, o Aedes aegypti, está presente. Atualmente, 113 países possuem populações do mosquito em seus territórios. Quem tem alguma propriedade rural aqui na região deve se apressar. As inscrições devem ser feitas até o mês de maio e quem não preencher o cadastro até o prazo será notificado e pagará multa. Os proprietários rurais da região devem ficar atentos. Já começou a inscrição obrigatória das terras do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Até o mês de outubro, cerca de 2.131 áreas rurais de algumas cidades do Vale do Paraíba já estavam cadastradas no sistema eletrônico do Ministério do Meio Ambiente. No entanto, a grande parte das terras precisa ser declarada. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de maio de 2016. Quem não preencher o CAR até o prazo estipulado será notificado e pagará multa de R$ 50 por dia de atraso, e o proprietário ficará impedido de obter autorização ambiental ou crédito rural. Março é o mês de aniversário da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia Presidente Dutra. A Dutra é uma das principais rodovias da região do Vale do Paraíba e faz a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A companhia é responsável por uma extensão total de mais de 400 quilômetros, iniciando na ponte Presidente Dutra, acesso à Marginal Tietê, em São Paulo, e terminando no Trevo das Margaridas, no acesso à Avenida Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Considerando o aumento do volume de tráfego em 2015, a concessionária atingiu o menor índice de vítimas fatais, uma queda de 79%. A rodovia Presidente Dutra abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. Segundo a CCR Dutra, pela rodovia são feitas cerca de 870 mil viagens por dia. Para atender às demandas que surgem, a concessionária distribui 11 bases ao longo da estrada. Monitora toda a extensão da rodovia com um total de 45 câmeras de TV, 34 painéis de mensagens variáveis e 804 telefones de emergência instalados a cada quilômetro, nos dois sentidos da rodovia. O seu repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Consumo de alimentos com agrotóxico pode causar danos à saúde. Confira no próximo bloco. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.